Então, João 1, verso 18, nós vamos ver quem é essa escada. João 1, verso 18. Na verdade, vos digo, vereis o céu aberto. Não, perdão, verso 18. Nenhum homem viu a Deus em qualquer tempo. Eu estou lendo na versão King James 1611, uma versão bem antiga. Nenhum homem viu a Deus em qualquer tempo. O Filho unigênito, significa único gerado, né? Unigênito, que está no seio do Pai, Ele o revelou. Então, irmãos, esta escada era o Filho de Deus, o unigênito que estava no seio do Pai. Olha só, então, essa escada ela está no seio do Pai, ela está enraizada no seio do Pai. E o verso 14, agora a gente está regredindo os textos, né? Nós pegamos o último texto que era 1:51, agora fomos para 1:18, que fala que essa escada é o Filho unigênito, que era aquele que estava no seio do Pai. E agora no verso 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então esse verbo que era escada, era esse verbo que estava no seio do Pai. Gente, era o verbo, era ele que estava ligado com o Pai, porque é a natureza divina que se liga com o Pai, era a natureza de Cristo que estava lá, era ele o Filho de Deus, o unigênito do Pai. E nos versos de 1 a 3, muito conhecido dos irmãos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus, e tudo foi feito por meio dele. Então, irmãos, esta escada era o Verbo de Deus. Era essa escada que era chamada de Verbo de Deus, e também era o Filho de Deus, o unigênito Filho de Deus, que estava no seio do Pai. Porque aqui João, ele estava querendo dizer que o único que revela o Pai é aquele que estava no seio do Pai, é aquele que estava no topo da escada, grudado, vamos assim dizer, colado ao Pai, unido ao Pai. Por isso Cristo, no topo da escada, ele é o único caminho que pode unir o homem. Então, até que nós vemos que um Cristo divino, totalmente ligado com o Pai, o único capaz de nos reerguer até os céus, até o Pai. Olha um texto muito interessante da pena inspirada, da inspiração, que maravilhosa graça que nos diz lá em 126 páginas: Jesus envolve a humanidade com o seu braço humano, enquanto com o braço divino lança a mão do infinito. Ele, Cristo, é o árbitro entre Deus Santo e a nossa pecadora humanidade. Então Cristo, com o seu braço divino, ele se une ao Pai, e com o seu braço humano ele se une à nossa humanidade. Irmãos, na sinceridade, podemos ter outros caminhos que nos levam ao Pai? Apenas o próprio Pai não é capaz de nos erguer até os céus, senão por Cristo. Cristo é essa escada, porque Cristo se fez homem. Então Cristo é essa escada perfeita. Nenhum ser do universo inteiro pode ser esta escada tão perfeita como Cristo. Então nós vemos que Cristo tem uma parte divina e uma parte humana. Agora eu vou fazer uma pergunta. O homem Jesus Cristo, o Filho de Maria, ele pode se conectar com Deus? Uma outra pergunta: nós seres humanos sozinhos podemos nos conectar com Deus? Não, né? Claro que Cristo, sendo homem Deus, né? Agora, se ele fosse só o Filho de Maria, aí não, né? Porque a Bíblia, ela dá uma definição, o Espírito Profecia também dá uma definição.
Eu poderia pegar muitos textos, mas vai tomar muito tempo e a mensagem ainda tem que ir adiante. Mas a Bíblia fala de o Filho de Deus e o Filho do homem. As Bíblias atuais, por causa de muitas versões, já fica difícil de entendermos. Mas todas as vezes que fala em Jesus, está se referindo ao Filho do homem. E todas as vezes que se fala em Cristo, está se referindo ao Filho de Deus. Então Jesus Cristo é o Filho do homem e o Filho de Deus. Agora, por isso volta a pergunta: será que Cristo, se ele não fosse o Filho de Deus também, ele fosse só o Filho de Maria, ele poderia ter acesso ao Pai? O Filho de Maria era este que estava no seio do Pai? Era ele o Verbo de Deus que estava no seio do Pai? Vamos pedir ajuda para o Espírito de profecia, Vamos atender ao que nos diz os textos. O homem está no Cartas 32.899. O homem, Cristo Jesus, não era o Senhor Deus Todo-Poderoso. Irmãos, eu não conhecia esses textos também. Olha como é gostoso, irmos estudando. Vamos repetir. O homem, Cristo Jesus, não era o Senhor Deus Todo-Poderoso. Porém, agora vem o porém, Vamos entender, para nós não ficarmos assustados, Porém, Cristo e o Pai são um. O que o Espírito de Profecia está querendo definir? Que o homem mesmo em si que nasceu, aquela natureza humana de Cristo, essa não era aquela que estava lá no seio do Pai. Não era esse o Verbo de Deus, mas sim o Cristo, o divino. Irmãos, vamos raciocinar aqui. Cristo, antes de encarnar, esse Verbo, antes de encarnar, ele não era Deus? E ele não estava com Deus? Certo? Então, esse Verbo era Deus, não o Filho de Maria, o homem. Mas o Verbo, antes de encarnar, ele já era Deus. E é isso que está escrito aqui, que o Filho de Deus, adorado pelos anjos, igual ao Pai, deste é dito. Agora eu estou lendo o texto de forma mais completa. Cristo e o Pai são um. Então Cristo e o Pai são um. Mas é nesse Cristo divino que veio habitar no homem. O Filho de Deus veio habitar no Filho de Maria, vamos assim dizer, O Cristo divino, ele revestiu-se com a humanidade. Ele foi revestido com a humanidade. Então Cristo tem uma parte divina, que ele estava no seio do Pai, era chamado, nas Bíblias antigas, o unigênito Filho de Deus. Era o único que estava no seio do Pai, esse que estava colado ao Pai, ligado ao Pai. E agora ele vem, encarna, ou se reveste. A palavra encarnar às vezes soa um pouco diferente, mas é isso que é. Cristo vem e se reveste com o Filho do homem. Vamos ver o que os textos nos falam. O Cristo, que deixou o seu lugar nas cortes celestiais, veio a esta terra para viver a vida dos homens. Cristo, sendo igual ao Pai, adorado por anjos, se humilhou e vivendo como homem. O homem Cristo Jesus, de novo, o homem Cristo Jesus não era o Senhor Deus Todo-Poderoso. Porém, Cristo e o Pai são um. Então era esse Cristo divino, não o Filho de Maria. Mas vamos ver se existem mais definições sobre isso. Agora nós vamos para a Review Eterno de 1906. Lá vamos lá. É que eu reduzi um pouco o texto para não ficar tão grande. Cristo, o Verbo. Olha lá. Então não era Jesus o Verbo, porque Jesus é o Filho do homem. Mas era Cristo, o Filho de Deus, o Verbo, que se fez carne, olha, vestiu-se ou revestiu-se da humanidade e habitou entre nós. Então ele adquiriu essa natureza humana. Essa natureza humana, então, era o Filho de Maria. Olha aqui. Era da semente de Davi, segundo sua linhagem humana. E é declarado que era um homem, inteiramente homem, Cristo Jesus. Então nós temos aqui uma definição. Cristo, o Filho de Deus, o Verbo de Deus, que se encaixa lá com o Pai, lá na extremidade, lá no topo do céu, segundo Gênesis,
Jacó viu uma escada, os anjos subindo e descendo por ela, e lá no topo da escada estava o Pai. Então Cristo estava ligado ao Pai. E João já fala que Jesus, no verso 18, né? Jesus, o unigênito Filho de Deus, é que estava no seio do Pai. Então nós temos um Cristo divino, que estava no seio do Pai, e também temos um Jesus humano. Claro que o Espírito de Profecia nos fala que fundiu-se em uma só natureza. Então hoje Cristo tem a parte divina e a parte humana. E isso nos é um mistério. E não nos compete entender como é que isso acontece, né? Nós não entendemos, mas existe. É o único ser. Por isso que a palavra de Deus nos diz que Cristo é o primogênito de muitos. O que é isso? A partir de Cristo, então, a família humana, através dessa escada, teria uma natureza divina humana. Agora a natureza divina de Cristo habita em nós. Então nós somos humanos e Cristo veio habitar em nós, assim como Cristo habitou no Filho de Maria. E claro que fundiu-se numa só natureza, e Cristo é divino humano em um só, né? Mas agora, isso pode acontecer conosco? Será que Cristo pode nos habitar de fato? Será que esse verbo de Deus, ele tem um encaixe só lá com o Pai? Será que ele está só lá no seio do Pai? Ou ele pode perfeitamente também se encaixar em nós humanos, nós da família humana, o primogênito de muitos? Ou seja, a partir de Cristo haverá uma raça, não, a gente fala que quando o homem foi criado ele era uma raça distinta, ele era uma raça para viver na presença de Deus, mas isso vai ser restaurado através dessa escada, através desse caminho, através dessa porta. Agora nós vamos nos restaurar ao seio do Pai, embora seja Cristo que está enraizado em Deus, e também com a outra parte ele enraiza-se em nós. Então através de Cristo nós vamos ter essa raiz fincada no Pai. Nós vamos ver os textos a seguir para confirmarmos, né? Vamos ver mais um texto, agora o texto de Sinais dos Tempos. Depois vamos pegar os textos bíblicos para confirmar o Espírito de Profecia e Bíblia. Insondável contraste entre a divindade de Cristo e o bebê. Olha só, então tinha um contraste entre o Cristo divino e o bebê, sua humanidade, né? e o bebê e sua humanidade, indefeso na manjedoura em Belém, uma distância entre Deus poderoso e o menino indefeso, um igual ao Pai que se vestiu da humanidade. Irmãos, comemoramos os natais, né? Onde é esse texto? Esse está em Sinais dos Tempos, 30/7 de 1896. 30/7 de 1896. Mas isso está na Bíblia. Nós vamos pegar os textos bíblicos para ver se bate, né? O do Espírito de Profecia e a Bíblia também. Então nós vemos que o Filho de Deus, o Verbo, e o Filho do Homem, que é o Filho de Maria, sendo uma conexão entre Deus e o homem. Através do Filho de Deus, nós que estava no seio do Pai, ele se enraiza no Pai. E através do Cristo humano, a sua natureza humana, ele se conecta ao homem, né? Assim como ele se conectou ao Filho de Maria, ao Filho de Deus, ao Filho de Maria, hoje Cristo também, ele vem na carne. Será que Cristo habita em nós de fato na carne? Será que é pela fé? Será que é literal? Será que temos os textos? Interessante, irmão João. Muito interessante, vamos ver. Vamos pegar mais uma vez o texto de João 14, verso 6. Depois vai ser o verso 11 e o verso 20. Porque a gente pega o texto, a gente tem que ver o contexto, né? Muitas vezes pegamos lá um textozinho e, poxa, mas como que é isso? Precisa ver o contexto. Então vamos lá. Verso 6 de São João 14. Eu sou o caminho. Então eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim, já lemos, né? Agora vamos para o verso 11.
Irmãos, a gente procura às vezes na internet para vermos outras versões para entender o que é isso, que caminho é esse, né? O problema é que uns tempos atrás, quando eu buscava na internet, não tinha inteligência artificial. Não sei se vocês viram agora uma maior bolinha que vem lá no celular, né? Então, irmãos, agora eles não dão mais as definições que eu estou buscando, está difícil encontrar. É porque eles não querem que nós entendamos, irmão Joel, qual é o caminho, qual é a porta, qual é a escada. Eles não querem. O jesuitismo quer nos desviar do caminho, eles não querem que nós entendamos isso. Essas mensagens que eu estou trazendo eram mensagens que veio do pioneirismo, do adventismo, lá por volta de 1888, que foi recusado pelas igrejas na época. E se nós, o quarto anjo, queremos receber a chuva serôdia, porque a chuva serôdia veio lá na época, mas ela cessou porque negaram Jesus, negaram a justiça de Cristo e a justificação pela fé, o Cristo divino e o Cristo humano, foi negado. E até hoje o jesuitismo infiltra-se nas igrejas e nós não conseguimos mais conhecer o caminho da salvação. Então nós precisamos voltar a pregar as mensagens que eram pregadas lá dos pioneiros, lá por volta de 1844, 1888. Cristo inclusive já era para ter voltado naquela época, se o povo do advento na época tivesse abraçado a mensagem da justiça de Cristo e da justificação pela fé. Justificação pela fé é o que Cristo fez por nós, é a justiça imputada. E justiça de Cristo é o que Ele faz em nós, é quando Ele habita em nós, e é o que nós estamos estudando aqui. Isso precisa ser mais estudado, para nós adquirirmos força espiritual, irmão Celso, e vencermos os nossos pecados. Assim, vamos ver. Então, João 14,6, eu sou o caminho, vamos para o 11. Eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Olha só. Então, novamente, aí nós estamos vendo que o Pai está em Cristo e está no Pai. Vamos para o verso 20. O Pai é uma outra versão, que agora as Bíblias atuais não tem mais. O Pai está dentro de mim, e eu estou dentro do Pai. Essas versões não vamos mais encontrar nas Bíblias atuais. Tá ok? Então, olha a comunhão que existe entre o Pai e o Filho. João, lá na Bíblia 1611, São João, capítulo 1, verso 18, diz que Cristo estava no seio do Pai, era o unigênito Filho de Deus que estava no seio do Pai, e Ele quem revelava o Pai, porque era Ele que estava conectado com o Pai, e era Ele essa escada, segundo o verso 51, e era Ele o Verbo de Deus, segundo versos 1 a 3. Então, olha, irmãos, é o encaixe da escada. E aqui, quando nós vamos para João 14, verso 20, eu estou dentro do Pai e o Pai está dentro de mim. Então é esse Cristo divino que está conectado ao seio do Pai, que está enraizado ao seio do Pai. Cristo é essa videira, Ele está enraizado no Pai e também tem suas raízes fixas em nós. Então, resumindo, nós vamos ler outros textos também. Então, Cristo, Ele diz, eu estou em meu Pai. Cristo também diz, eu estou em vós, e vós estáis em mim. E Cristo também, no verso 23, desse mesmo capítulo 14, que avançando no mesmo capítulo, diz-nos o seguinte: eu e o Pai faremos morada nele, ou seja, em vós, em nós. Então, olha só, então, eu estou em meu Pai, eu estou em vós e vós estáis em mim, eu e o Pai estamos em vós, e somos um com eles, ou seja, somos um conosco. Então, o Pai também nos habita através do Filho, Ele está em nós também. Olha que conexão, olha que escada maravilhosa, né? Irmãos, mas como fica isso? Cristo ele subiu para o céu, e Cristo ele está como homem lá no céu, com o seu sangue intercedendo diante de nós. Como é que Cristo nos habita? Irmãos, Cristo antes de encarnar, ele tinha uma natureza divina, em espírito, né? O Pai é espírito, Cristo também é espírito. Então Cristo ele consegue, através da sua natureza divina, habitar em nós.
E nós vamos ver se isso aí é uma figuração ou se isso é uma realidade. Vamos para Gálatas 2, verso 20. Será que nós estamos enraizados em Cristo? Será que Cristo está em nós? Estou crucificado com Cristo, e já não vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo na fé, na carne, viva pela fé no Filho de Deus. Então, quando nós cremos em Cristo, Ele nos habita. Colossenses 1, 26 e 27. Um mistério que é Cristo em vós, a esperança da glória. Irmãos, então, a glória, os céus, quer trazer nutriente celestial que vem do trono de Deus, vida espiritual, para que nós cessamos de pecar. Mas só através dessa escada divina humana, que se enraiza no Pai e em nós, para que flui esses nutrientes celestiais, esses nutrientes espirituais, e traga força e salvação para o homem. Colossenses 2,6. Como recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim andai nele. Verso 7, olha lá. Enraizados e edificados nele. Então Cristo, esta videira, esta palmeira, esta árvore, ela enraiza-se em nós, e nós temos outro texto que se enraiza em Deus. Que escada perfeita. Agora, Efésios 3,17, eu vou ler em duas versões. Cristo habita em vossos corações pela fé. Então eu creio que faz de conta que Jesus habita em mim pela fé. Eu creio, então pela fé Ele habita em mim, mas Ele não habita em mim de forma literal, né? Efésios 3,17. Vamos buscar uma outra versão, NVT, nova versão tradicional. Efésios 3,17. Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Opa, agora já mudou. Então não é de uma forma simbólica, apenas pela fé, eu apenas acredito que Cristo habita em mim. Não. Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele, estando enraizados e alicerçados no amor. Sabeis o que diz o desejado de todas as nações? Que através de Cristo Ele vai nos enraizar ao seio do infinito amor. Então olha aqui, criamos raízes no infinito amor, ou no seio do infinito amor. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Irmãos, então, somente Cristo pode nos enraizar ao Pai. Essa conexão foi interrompida lá no Éden, mas através de Cristo nós podemos voltar até essa conexão com o céu. Ellen White diz que somente a nossa conexão com o céu através dos nervos do cérebro. Nós devemos manter o templo de Deus, a morada do seu Santo Espírito limpa, né? Para que Cristo habite de fato em nós. Agora, irmãos, olha que texto incrível aqui. 1 João 4,32. Em várias versões bíblicas, às vezes não temos a definição certa, mas vemos várias definições, várias versões para entendermos. João 4, 3 e 2. E todo espírito que não confessa que Jesus veio na carne não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, né? Então Cristo veio na carne quando Ele habitou há 2000 anos atrás. Sim. Por enquanto não é incrível, né? Agora vamos ver outra versão. E todo espírito que não confessa que Jesus veio na carne. Opa, agora mudou. Será que Jesus vem e habita na carne do irmão Celso? Será que Jesus vem e habita na carne da irmã Lucília, do irmão Delfang, do irmão Marcos? Ou será que é pela fé? Será que Cristo ele só veio ali há 2000 anos atrás e se encarnou? Ou Cristo é capaz de habitar literalmente em nós? Nós vamos puxar mais textos. Então, como saber se esse texto
É veio na carne ou ele vem na carne? Vamos ver o contexto? É só ir para o verso 4. O verso 4: maior é aquele que está em vós. Então o texto da linguagem moderna, que ele veio na carne no passado, sim, de fato Cristo veio na carne, mas não é aqui o que João está querendo falar. João está querendo dizer que Cristo veio na nossa carne. Assim como ele encarnou no filho de Maria, Cristo também veio e habita em nós. É como se ele encarnasse em nós. Vamos ver se isso é literal ou não. Nós vamos ver até os textos do Espírito de Profecia. Muito interessante, irmãos. Por isso ele é essa escada perfeita, porque Cristo está em conexão com o Pai e conosco também. Não era só com o filho de Maria. Ali era só o caminho. Ali era a vereda de Cristo. Ali foi como Cristo, o homem divino, palmilhou, e nós devemos palmilhar este caminho. Não é caminho a Cristo, é caminho ao céu. É o caminho de Cristo, é a vereda de Cristo. A nova teologia moderna, que vem dos jesuítas, às vezes querem infiltrar dentro da igreja, né? E nós devemos buscar no assim do Senhor: Bíblia, Espírito de Profecia. Somente assim para entendermos. Vamos ver os textos para desmascarando mais. Vou pular até alguns, o tempo está ficando. Agora nós vamos ler o Cristo que habita em nós. Está em TSM, Testemunho para Ministro 389. Podemos também encontrar em Mensagem aos Jovens 159. Então, o Cristo que habita em nós. Olha que interessante. Eu vou ler um resuminho e depois vou ler o texto, tá bom? Jesus se une ao homem com fios cruzados de longa distância. Olha só. Jesus se une ao homem com fios cruzados de longa distância e se costura. TSM 389 ou Mensagem aos Jovens 15, mas é um texto que vem do inglês, né? Mensagem aos Jovens 159. Vamos ler de novo aqui. Aqui eu fiz um resumo sem minhas palavras, mas eu vou usar o texto um pouquinho mais inteiro, tá? Por enquanto é o resumo. Jesus se une ao homem com fios cruzados de longa distância e se costura. Ele se casa, são sinônimos, tá? Ele se casa, ele trança, ele tece como uma rede ao tecido do organismo, do conjunto de nossas células. Então olha, Jesus ele se casa conosco, ele se tece como uma rede e costura em nós, né? E costura em nós. Vamos ler o texto um pouquinho mais abrangente. No coração humano purificado, veja bem, porque quando nós nos separamos de Jesus para pecar, nós quebramos essa conexão. Nesse momento Cristo não pode habitar em nós. Então, no coração humano purificado habita o Salvador, Jesus Cristo. Estamos falando de seu espírito, seus pensamentos, suas ideias, suas ações e seu caráter, né? É um pronome. Nós estamos falando de adjetivos de Cristo, um pronome que liga os adjetivos de Cristo. Então não é outro, veja bem, são pronomes de Cristo. Jesus Cristo, seu espírito, seus pensamentos, suas ideias, suas ações e seu caráter. Costura, casa, trança com fios de longitude. Essa palavra vem do espanhol. Matiza cada coisa. A palavra matiza é costura, é casa, é trança, é tece, gruda, cola em cada coisa. Nós vamos ver que cada coisa é essa. É a urdidura e a trama, o próprio tecido de todo o nosso ser. Então ele costura através de um fio de longa distância. Olha lá a ponte Cristo divino humano. Ele está ligado com o Pai. Ele tem a mesma. Ela fala que ele tem o Filho tem a mesma substância do Pai, né? Cristo Jesus tem a mesma substância do Pai.
Ele não tem matéria igual nós. O Cristo divino, né? Agora o Jesus humano, sim. Mas esse Cristo divino, ele casa a sua natureza divina, igual ele casou com o filho de Maria, ele casa com a nossa natureza, físico, mente e espírito, todo o nosso ser. Nós somos compostos de físico, mente e espírito. O Espírito de Profecia está nos dizendo que ele casa com todo o nosso ser. Ele tece a sua natureza divina em todo o nosso ser. Não é só o Espírito de Cristo, não é só o caráter dele que é transmitido para nós, não. E ele também se tece ao nosso organismo. Nós vamos ver mais nos textos, vai mudar o nosso coração, né? Vai nos alegrar ainda mais. Aqui, agora nós vamos para DTN 823 e 824, desejados de todas as nações, e também está no Conselho sobre Saúde. Acabou?